Santiago, língua portuguesa em mais um Fractal Revisa. Hoje nós vamos trabalhar a noção do verbo. O que é o verbo? Que a gente sempre vê por aí na língua portuguesa, às vezes se assusta um pouco com ele, mas que negócio é esse do verbo? Bom, o que nós temos que pensar do verbo, nesse primeiro momento, é que o verbo ele está associado a um sujeito que vai realizar a ação verbal. Como assim? Olha só, vamos começar por partes. Nós temos por sujeito as pessoas gramaticais. Uma pessoa que fala, uma pessoa que ouve e uma terceira pessoa que é o assunto. Esse assunto, pessoal, não precisa ser necessariamente um ser humano. Quando a gente fala pessoa aqui, não precisa ser necessariamente um ser humano. Eu posso dizer que a luz está queimada. A luz não queima, né, povo? A lâmpada. Que a lâmpada está queimada. E daí, então, eu estou falando com vocês, até fiz um vocativo aqui, povo, falando da lâmpada. A lâmpada é o assunto, então a lâmpada é a terceira pessoa. Então, a primeira pessoa é sempre quem fala, a segunda é sempre quem ouve, a terceira é do que se fala ou de quem se fala. Bom, pensando dessa forma, todos nós realizamos ações. Eu estar falando com vocês agora é uma ação, eu falo. Vocês estão me ouvindo, olha lá, é o verbo ouvir. Quando acontece algum assunto da terceira pessoa, se eu estiver conversando com vocês e dizer assim, o cachorro está correndo pela rua. O cachorro é a terceira pessoa e ele está realizando uma ação, ele está correndo. Então todos nós estamos realizando ações. Mesmo quando a gente está parado, sem conversar com ninguém, a gente está realizando uma ação de pensar. Olha, essas ações, pessoal, são os verbos que eu coloquei aqui para nós. Olha, os verbos são ações relacionadas a um determinado sujeito. Esse sujeito está aqui embaixo. Sujeitos são as pessoas gramaticais de que eu acabei de falar. Primeira pessoa, eu ou nós, se for no plural, não é? Segunda pessoa, tu que me ouves, ou vós, se tiver mais de uma pessoa aí. Também nós podemos falar que essa segunda pessoa, coloquialmente, a gente usa no dia a dia, o você. Você e vocês, para mais de uma. Também tem aquela terceira pessoa que eu acabei de mencionar, ele, ela, eles e elas. Então, quando eu falo do cachorrinho correndo pela rua, o cachorrinho é quem? Ele está correndo pela rua. A lâmpada, ela, a lâmpada que queimou. Bom, mas não é só os estados, não. As ações não, nós temos também estados. Observem aqui. Então, verbos tanto podem ser ações realizadas por um determinado sujeito, como também os estados desse sujeito. O verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, o verbo continuar. Observa. Ela é estudiosa. Olha o verbo ser. O verbo ser não denota uma ação. Ela é estudiosa. Se eu falo ela é bonita, também não tem ação aí. É um estado dela. Ela é bonita. Aquela menina permanece doente. Olha, ela permanece assim. Não tem ação. É um estado. Ela continua feliz? Observem que aí também não tem ação, e sim um estado daquele sujeito. Bom, tirando os sujeitos aí, na ação verbal, nos estados verbais, nós temos também os fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza também são verbos? São verbos sim. Quando eu falo para vocês, choveu ontem, muito, lá onde eu moro. Olha o verbo chover. Então, o verbo, a gente pensa, mas poxa, aí não tem uma pessoa gramatical realizando essa ação de chover? A gente não fala eu chovo, né? Não tem uma pessoa gramatical. Não tem. Aí nós temos nos verbos aí dos fenômenos da natureza, são verbos sem sujeito. Eles são impessoais, eles não têm um sujeito realizando a ação. A gente entende que é verbo por causa dos tempos verbais. Eu posso conjugar o verbo chover tanto no pretérito, choveu ontem, quanto no presente, chove agora, quanto no futuro, choverá amanhã. Então, o verbo chover, trovejar, relampejar, esses fenômenos da natureza todos. Há também os verbos impessoais. O verbo haver também não tem um sujeito nele. São chamados impessoais. Bom, mas daí, turminha,
como a gente já viu um pouquinho do que são os verbos, a noção deles e as pessoas gramaticais que estão envolvidas deles, nós vamos resolver juntos agora 3 questõezinhas. 3 questões que vai deixar isso aí mais claro um pouquinho para nós. Olha só, tem um texto, um poeminha curto, que eu vou ler para nós, da Cora Coralina, chamada Meu Epitáfio. Escutem essa. Morta, serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes enlaçadas às pedras de meu berço são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo, num simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos. Bonito poema da Cora Coralina, autora goiana, regionalismo nosso. Questão 1. O texto acima apresenta as reflexões do eu lírico sobre si mesmo. Desta forma, podemos afirmar que há uma fusão, uma fusão da terceira pessoa, assunto de quem se fala, com a primeira pessoa, que é o emissor, que é a pessoa que fala, que é o locutor. Justifique qual a pessoa gramatical prevalece nas desinências verbais. Turminha, aqui o que o enunciado está dizendo para nós é o seguinte. Nesse poeminha aqui da Cora, o eu lírico aqui, nas reflexões dele, ele apresenta uma terceira pessoa, né, um assunto, terceira pessoa é o assunto de que se fala, numa fusão da primeira pessoa. Como que se deu isso? Como que podemos observar e justificar isso? Ora, o eu lírico é ele que está falando conosco, que somos a segunda pessoa, que somos os leitores. E qual que é o assunto que ele está falando? Dele mesmo, da vida dele, das coisas que foram acontecendo com ele. Ele é a primeira pessoa e ele é a terceira pessoa. Observaram isso? Mas quem que prevalece aqui nas desinências verbais? A primeira pessoa, porque a todo momento ele diz assim, serei. Quem serei? Eu, não é? Ele próprio, o eu lírico. Serei. Aqui ele diz de novo assim, do meu berço as minhas raízes, né? A árvore, não morre aquele que deixou a melodia do seu canto, então estarei, enfeitei. Então aí é a desinência de primeira pessoa, certinho? A fusão que houve aqui é porque aquele que fala, ele mesmo é o assunto do qual ele está falando. Ok, povo? Vamos ver mais uma aqui? Os tempos verbais, do modo indicativo, são bem marcados nos acontecimentos apresentados pelo eu lírico. Retire do poema um exemplozinho do pretérito perfeito e um exemplozinho do presente. Bom, então o pretérito aí é a ação verbal que aconteceu lá no passado. Então aqui no passado o eu lírico diz assim, enfeitei. Olha, enfeitei de folhas verdes. Ele enfeitou no passado. Um exemplozinho do presente, do momento que se passa agora, aqui nós temos no poema, quando ele diz assim, enlaçadas às pedras de meu berço são as cordas. O são está falando do momento agora. É o verbo ser no plural. Elas são, neste momento presente. Tranquilinho esse daí? Bom, então aí, pessoal, com essas 2 questões e mais essa explicaçãozinha da introdução ao assunto do verbo, e é isso que nós precisamos saber desse momento, o conceito de verbo associado a acontecimentos realizados por nós, que somos os agentes gramaticais, os acontecimentos, as ações, os nossos estados e também os fenômenos da natureza, a gente encerra mais um Fractal Revisa.